Vamos falar agora de economia, porque o governo Lula tem tido, hoje o Elivaldo conversou com o economista Raul Veloso a respeito desse cenário econômico que a gente tem observado no Brasil. Ele participou de uma agenda hoje, Elivaldo, a agenda num encontro que aconteceu hoje aqui na cidade de Teresina, um encontro inclusive com o setor empresarial, Elivaldo Barbosa. É verdade, o setor comercial ligado à Federação do Comércio do Piauí, a FEComércio. Raul Veloso, que é irmão do saudoso João Paulo dos Reis Veloso, trouxe inclusive muitos ensinamentos do ministro do Planejamento, que teve assim uma notável atuação nessa área de investimentos, finanças públicas e de rumos da economia na década de 1970 e pontuou até numa instituição que dirigiu durante muito tempo. Agora, Raul Veloso alerta 2 pontos. Com relação à situação econômica hoje, Joelson Sávia, para a retomada do investimento público atrelado a um desafio que o governo encontra, que é o déficit da Previdência. Não resolvido o déficit da Previdência, Raul Veloso considera que dificilmente o país voltará a crescer. Vamos acompanhar. Tem um problema sério, porque eu acho que o governo está sem um norte bom. Então, sem um norte bom para guiá-lo, ele fica fazendo movimentações para um lado, para o outro, que infelizmente não vão levar à coisa mais importante, que é recuperar o crescimento da economia brasileira. Então, ele não pode prometer isso, porque ele não vai conseguir do jeito que eles estão organizando o governo. Onde está o nó? No controle do gasto público, conforme economistas têm batido nessa tecla? Pois é, mas especificamente o problema está centrado no excesso de gasto previdenciário no setor público. Estando concentrado aí, como esse gasto aumentou muito ao longo dos anos, hoje, em vez de fazer o investimento em infraestrutura, o governo se limita a bancar a despesa exagerada na área da Previdência. E aí o país não investe em infraestrutura, a economia não cresce, os empregos não crescem. Então é por isso que ele está afadado ao fracasso. Daí, sabe, essa discussão em Brasília ela é muito recorrente sobre qual seria o grande problema, a pedra no sapato da economia, os gastos com a Previdência, os juros do Brasil e as contas, e o Brasil pagando contas com base em juros muito altos e no curto prazo. Enfim, as ideias na economia elas surgem com diferentes correntes. E agora, Raul Veloso defende claramente já há algum tempo que esse custo da Previdência é o maior problema do país. Eu fiquei preocupada, Joyce, quando o Elivaldo falou que o Brasil só vai crescer quando resolver o problema da Previdência. Então, não vai crescer, não tem como. Não estou dizendo que o problema é insolúvel, mas é porque reformas de tempos em tempos precisam ser feitas. Inclusive, experts como o economista Raul Veloso, a gente já ouviu outros também, nomes importantes, falando que já tem que ser feita uma nova reforma da Previdência. Foi em 2019, né? Sendo que foi feito um agora. 2019. Então, assim, é um problema recorrente. Tem a questão demográfica, tem a questão de sanear as contas públicas, que é uma constante no Brasil. Passa por investimentos que precisam ser feitos. A gente tem que discutir a questão, claro, naturalmente. Ninguém está dizendo que vamos lavar as mãos, mas é um problema complexo. Agora, não tem um pouco a ver também, Elivaldo Barbosa pontuou essa história. Fizemos uma há 5 anos. Já estamos discutindo a possibilidade de fazer outra. Não tem a ver também com a qualidade da reforma que nós fizemos, que o Brasil fez, com a qualidade do debate em torno desse tema? O medo, até o receio de gerar impopularidade? Também, Joelson, isso os economistas alertam, eles são muito pragmáticos. Olha, o déficit da Previdência, ele engessa o Estado brasileiro, os estados federados, citou inclusive o caso do estado do Piauí. Raul Veloso participou ainda no governo Wellington Dias da reforma do sistema previdenciário do Estado, que reduziu, sabe, um déficit que, à época, beirava R$1 bilhão ano, e foi reduzido. E mesmo com esse esforço, há o governo, ainda hoje, aí, as voltas para tentar conter
o aumento desse déficit, porque é um problema, é como se fosse uma bola de neve, vai sempre crescendo, tem um crescimento vegetativo permanente. E no Brasil é uma dívida trilionária. De que forma resolver isso para não deixar o país estagnado em relação ao investimento público? Mudar a lógica do investimento público, partir para as concessões de forma mais incisiva, mais direta, ou reduzir o déficit via cortes de despesas com a Previdência. O economista Raul Veloso defende muito a tese da capitalização, estratégias, saídas, medidas que possam capitalizar a Previdência para que ela se torne minimamente sustentável. E isso faltou, Joelson. Aí você fala na qualidade da reforma da Previdência. E isso faltou na reforma aprovada em 2019, mas é uma reforma que a gente percebe ter desafios permanentes. Verdade. Desafio com a opinião pública, né? Principalmente, acho que é difícil fazer cortes. A capitalização, acredito que seria uma medida interessante, mas aí tem que vender ela para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que aí compra briga imediata com a esquerda, com o próprio PT, que é radicalmente contra essa medida. Eles dizem que vão vender a aposentadoria, privatizar a Previdência. É verdade, Sávia. Você acompanha muito isso lá em Brasília, né, Sávia? Você percebe que hoje mesmo o presidente Lula está aí às voltas com como resolver, porque ele não quer desatrelar os reajustes da Previdência, dos aposentados, com a inflação, com os reajustes do mínimo, do salário mínimo. Então, isso aumenta o déficit também. Então, como equacionar isso sem fugir das medidas impopulares? É tudo que o governo não quer. Talvez por isso a gente tenha observado duas reformas recentes que eu até acho que elas foram pouco profundas ou menos profundas do que o que poderiam ser, foram observadas. Uma no governo Temer, que foi a reforma trabalhista, e a outra já na gestão Bolsonaro, né, que foi a reforma da Previdência. Foi onde foi encarado aí esse problema, quando a gestão, à esquerda, né, como aconteceu já no governo Lula, no governo Dilma, esses debates acabaram acontecendo já nos governos Temer e no governo de Jair Bolsonaro, nos governos mais à direita. Agora, também houve reformas feitas pelo governo Lula, e uma delas, talvez também muito difícil e também muito importante, será a da reforma tributária. Ainda veremos a gestão de Lula, seja nesse governo ou no eventual reeleição, passando essa reforma tributária? Já, assim, pelo que você está falando, está muito claro, cada governo só pode fazer uma reforma e olhe lá, só dá tempo de uma e o custo é enorme. A gente ainda está, na implementação da reforma tributária, que é a grande moeda de troca no Congresso esse ano. O presidente da Câmara, Arthur Lira, criou um grupo de trabalho com mais de 30 pessoas nesse grupo de trabalho. Então, assim, é complicado concluir até, de fato, o final do ano a implementação. E a gente sabe que a reforma ela não é imediata, a reforma tributária. Ela tem o tempo ainda para começar, de fato, a transição. Então, é complicado. Mas a discussão tem que começar. Como a gente sabe que demora muito, tem que começar agora a discussão, né, Elivaldo? Aí daqui a 5 anos dá certo. Quem sabe isso não amadurece, né, até lá. Vamos aguardar. E, Elivaldo, falar um pouquinho a respeito dos anos 90. Aliás, os anos 90 no Brasil foram intensos, sabe? Eu tenho recordações dos anos 90, o começo dos anos 90. Entre 1990 e 1994, nós tivemos a eleição de presidente, né? A volta da eleição presidencial, o impeachment do presidente Collor, a implementação do Plano Real. Tudo no intervalo aí de 4 anos. E tudo isso mexeu muito com o país. De modo que esses 30 anos do Plano Real, Elivaldo Barbosa, trazem recordações de uma virada de página na política brasileira. Hoje Elivaldo Barbosa conversou com Raul Veloso a respeito também desse período, né, de 30 anos de vigor do Plano Real. Um plano longevo e que tem mostrado resultados para aquilo que se propôs, o controle da inflação. A grande vantagem do Plano Real é que nós resolvemos um dos 2 grandes problemas do Brasil, que era a inflação aloprada. O Plano Real resolveu e as pessoas parece que ainda não perceberam isso. Mas o segundo problema ninguém resolve, que é a questão da Previdência e da retomada dos investimentos em infraestrutura. Nós temos de comemorar lentamente, silenciosamente e partir para resolver o problema número 2, porque esse requer dedicação e também um pouco de formulação
que a maioria dos meus colegas ou não sabem ou não querem saber. E o papel das reformas, a previdenciária, a trabalhista e agora, mais recentemente, a tributária, que ainda falta a regulamentação? A fundamental é a previdenciária. Ela já foi feita em uma versão. A versão mais recente é de 2019. Foi feita com um bom escopo, mas agora não é ela que é prioridade. Vai ter que esperar uma próxima rodada. Tem outras tarefas que nós temos de fazer dentro da questão previdenciária, mas não da reforma de regras. Essa pode esperar mais uma rodada à frente. Elivaldo Barbosa. A sociedade, não é? Porque ele acha que não está completo ou completa a consequência do Plano Real, que é de resolvida a inflação, controlada a inflação. O passo seguinte, não é, sabe, seria a retomada do desenvolvimento econômico, não é? Ele até lembrou as avaliações feitas pelo saudoso João Paulo dos Reis Veloso, quando perguntava para ele, Raul, me traz aí os dados do crescimento do PIB. Ele levava lá um PIB de 1,5%. Não, está errado, vai buscar o certo mesmo. Mas por quê? Não, porque 1,5%, sei lá, crescimento de 5% para cima, 6%, 7%. Só na China. Que experimentou um avassalador crescimento, ou então naquela onda de desenvolvimento mundial, que foi no Lula 2, se não me engano, já partindo para Dilma, que o Brasil teve um crescimento de PIB acima de 5%. Eu lembro até que no PSDB, ali muito ligado ao Fernando Henrique Cardoso, o prefeito de Teresina, que foi economista, Firmino Filho, ele sempre dizia, olha, a inflação está controlada, porém, nós esquecemos no dever de casa de um detalhe. O Brasil esqueceu de dominar técnicas de crescimento econômico. Ou seja, a economia ali estagnada, caminhando a passos lentos para o desenvolvimento mais aprofundado, mas se prendendo muito, e com razão até, né, Sávia, do controle da inflação. Ninguém aguentava mais a inflação do jeito que andava. Então, esse foi o grande legado do Plano Real, o controle da inflação. E hoje nós tivemos sorte de encontrar aí o economista Raul Veloso em Teresina, proferindo essa palestra, e foi exatamente hoje, 1º de julho de 1994, que o plano foi integralmente implantado no país. Olha, Joelson e Elivaldo, eu até culpo os anos 90 pela minha entrada na política. Eu era uma criança politizada, eu acompanhava tudo. Você já tinha visto isso tudo, né? A inflação máxima no Brasil, acho que chegou a 2.000%. Hoje, a gente contar a inflação acumulada de 12 meses, é 3%. Então, realmente, a gente saiu ali de uma situação muito complicada e agora tem desafios, como o Elivaldo pontuou muito bem, mas o cenário é distinto. E o quanto que a economia anda junto com a política, né? Fernando Henrique Cardoso, que era chamado de o príncipe da sociologia, grande sociólogo, grande professor, autor de livros, e ele conta nos diários que ele escrevia, que foram publicados, claro, com edições, né? Mas ele escrevia o diário e ele conta quando o Itamar Franco o convidou, e aqui eu vou colocar entre aspas, para ser ministro da Fazenda, porque, na verdade, ele foi convocado para ser ministro. Não tinha opção. O Itamar só diz assim, ó, seu nome vai para o Diário Oficial e acabou. Ministro das Relações Exteriores virou ministro da Economia. Aliás, o Itamar Franco teve um papel importante, né? Importantíssimo, que foi exatamente naquela transição, o impeachment do Collor, a saída do Collor e a chegada do vice-presidente de então, Itamar Franco, que possibilitou essa mudança total na equipe econômica, na orientação econômica do governo, e deu aí Fernando Henrique Cardoso, e junto com toda uma geração, Pércio Arida, Pedro Malan, André Lara Rezende, Armínio Fraga também. Então foi de mar baixa. Então foi uma geração de economistas ali no topo da academia que propiciou essa condição de técnicas de política pública voltada para o controle da inflação, o foco, debelar a inflação, e conseguiram. Parar de congelar preço, né, que era o que se fazia. Exatamente, o mercado regulando e o câmbio, né? E confiscar a poupança, né, que não é de bom tom confiscar a poupança. E por isso que depois, na eleição que o FHC foi eleito, ele veio no Nordeste e tudo, e as pessoas ficavam com nota de R$1 nos comícios, para agradecer o real. O real muito valorizado, né, na oportunidade. 1 para 1, $1, R$1.